Você confia na sua contabilidade ou você ainda nunca parou para avaliar se a sua contabilidade está fazendo um bom trabalho ou não? Das clínicas que passam aqui com a gente, 9 a cada 10 não sabem se o contador está fazendo um bom trabalho ou não dentro do seu consultório. E para isso, no vídeo de hoje, eu vou passar para vocês 3 pontos que costumam ser os pontos onde mais existem oportunidades de economizar em impostos dentro da sua clínica, como também 3 pontos que muitas vezes você pode estar se expondo a risco e sua contabilidade ainda não te falou. Dentro dos 3 principais pontos que você pode estar economizando com impostos, que costuma normalmente ser o boleto mais alto que é pago dentro de uma clínica, independente do seu faturamento, muito provavelmente, se você estiver fazendo a emissão das notas fiscais da forma correta, é o boleto mais alto que você está pagando. Então, qualquer economia ou melhoria no fluxo desse pagamento já interfere muito na saúde financeira do seu consultório. Então, um dos primeiros pontos que você precisa avaliar quando você está ali discutindo com o seu contador é a questão do seu regime tributário. Esse é o primeiro ponto. Se você deve estar enquadrado no seu momento no Simples Nacional ou no lucro presumido. Talvez você já tenha ouvido falar um pouco sobre isso com o seu contador ou com colegas médicos, mas não soube aprofundar nisso ou fazer as perguntas certas ou como conduzir isso com o seu contador. Então, uma regra de bolso que a gente gosta de ter aqui na Exponencial é, se você está na faixa ali dos 60, 70 mil reais por mês de faturamento dentro do seu consultório, muito provavelmente vale a pena você sentar com o seu contador para avaliar se existe a oportunidade de mudar de regime tributário e ter uma economia no pagamento mensal ali de impostos. Se você está pagando acima de 20% de imposto do seu faturamento, isso é um forte sinal de que existe uma oportunidade de você conseguir reduzir essa carga tributária. E isso envolve, muitas vezes, você mudar de regime tributário. Então, se você está na faixa dos 60, 70 mil reais, já vale sentar com o seu contador e avaliar se não está na hora de você dar esse passo para frente e muitas vezes sair do Simples Nacional e ir para o lucro presumido. A gente sabe que a maioria das contabilidades, por elas não serem específicas para consultórios médicos, elas costumam ter uma avaliação mais superficial sobre o seu caso e muitas vezes nem conhecer a real necessidade que o seu consultório possui. Quando você puxa essa conversa com eles e pede para eles trazerem uma simulação de quanto que você paga de imposto no Simples Nacional versus quanto você pagará de imposto quando você for para o lucro presumido, isso força eles a justamente rodarem esses cálculos que muitas vezes, diante de muitos clientes, eles acabam postergando, e aí você consegue de verdade comparar qual cenário, dado o crescimento que você está projetando, é o mais importante, é o correto para você ter ali no ano vigente. E essa é uma coisa bem importante. Essa mudança de Simples Nacional para lucro presumido, você só consegue fazer uma vez por ano. Então, se ao final do ano você percebe que as coisas estão indo super bem na sua clínica, no seu consultório, e o seu faturamento vai estar aumentando no ano seguinte, existe essa possibilidade de fazer a simulação com o seu contador e você conseguir economizar um bom valor ali mensalmente. O segundo ponto que você provavelmente consegue economizar muito imposto ao conversar com sua contabilidade é sobre uma coisa chamada equiparação hospitalar. O que é isso, basicamente? É um benefício tributário que você pode ter dentro do seu consultório por você realizar alguns procedimentos que existe uma similaridade com procedimentos feitos em hospital. Então, por exemplo, se você é um dermatologista que faz alguns procedimentos pequenos cirúrgicos, talvez esses procedimentos consigam ser equiparados com procedimentos hospitalares e você tenha um benefício tributário para ser coletado a partir dessa regra. Muitas vezes cirurgiões
conseguem ter esse benefício também, nem fazendo a cirurgia, claro, dentro do próprio consultório ou algo do tipo, mas por ter uma parte da receita vindo de procedimentos cirúrgicos, vocês conseguem também usufruir desse benefício. Então, sentar com o seu contador para ter esse tipo de conversa e entrar no processo de conseguir essa equiparação hospitalar, que é um processo longo, mas que te gera muita economia tributária. Então, para vocês terem noção, sai de um imposto médio ali de 16, 17% por mês para 9% por mês em cima de todo o seu faturamento. Então, quanto mais você fatura, mais você consegue economizar. Então, se você tem direito a esse benefício, vale muito a pena você sentar com o seu contador, às vezes pegar até uma equipe de advogados tributaristas para conseguir entrar nesse processo com você. E essa é uma das coisas que as pessoas mais postergam, mas muitas vezes conseguiam estar economizando muito dinheiro ali mensalmente só por ter direito a esse benefício. O terceiro e último ponto que você consegue economizar, pelo menos por um certo período, é com um ponto que abrange praticamente todas as especialidades médicas, porque é possível que você tenha em praticamente todas as especialidades uma estrutura de plano de tratamento para o seu paciente, plano de acompanhamento. E poucas pessoas sabem que não necessariamente você precisa vender um plano de acompanhamento de 1 ano, por exemplo. O paciente ele paga ali para você no momento que ele fecha esse tratamento de 1 ano e você não precisa necessariamente pagar o imposto no mês seguinte. Você consegue fracionar o pagamento desse imposto. Então é bem comum vários consultórios chegarem aqui para a gente, onde é uma especialidade que envolve muito plano de acompanhamento, por exemplo, endocrinologia, e no mês onde mais vende plano de acompanhamento é um mês extremamente feliz, porque a pessoa consegue ter um faturamento, um volume de vendas bem bacana. Só que a felicidade dura até chegar ao mês seguinte, onde você precisa pagar um volume de imposto muito alto. Então, poucas pessoas sabem que dá para, de forma legítima, de forma legal, organizar com a sua contabilidade esse fluxo de pagamento. Como que funciona essa dinâmica? Então você consegue definir com o seu contador uma vez por ano a forma como você vai pagar esses impostos. Existem duas formas de pagar os seus impostos. Uma é conforme o dinheiro ele cai na sua conta bancária e a segunda é conforme a prestação do serviço ocorre. Então, pegando esse exemplo do caso do plano de acompanhamento, você faz um plano de tratamento ali, de acompanhamento com o seu paciente de 12 meses e ele parcela em 12 vezes para você. Ao longo desse período todo, você vai estar recebendo esse dinheiro ali na sua conta, você vai estar prestando esse serviço. Então, não tem por que você pagar o imposto desse acompanhamento todo de uma vez. Dá para você pagar de uma forma fracionada. O importante é, conforme você vai prestando o serviço, você vai emitindo a nota fiscal. E aí, com o seu contador, você consegue definir, ok, aqui na minha clínica, a maioria dos pacientes pagam à vista. Então é melhor que eu pague meus impostos conforme eu for prestando o serviço ou não. A maioria dos meus pacientes aqui, e costuma ser a realidade do Brasil, né, as pessoas parcelam o máximo possível do tratamento. Esse é até um dos benefícios de oferecer um plano de tratamento para o seu paciente mais prolongado, é que você possibilita um parcelamento um pouco maior, é que você consegue também realizar o pagamento dos impostos conforme você recebe o dinheiro na sua conta. Aqui tem um ponto importante. Não é porque o paciente ele parcelou o serviço com você, então, por exemplo, um cirurgião, o paciente parcelou uma cirurgia com você e você tem esse direito de pagar os impostos aos poucos. Aqui a gente está falando de um caso de plano de tratamento, onde tem uma duração do serviço mais longa, então durante um ano inteiro, por exemplo, e por conta dessa duração mais longa, você tem esse direito. O contrário, no caso de uma cirurgia, por exemplo, realmente não tem como. Você paga logo depois que você faz a prestação do serviço. Aqui na bio tem um link onde você consegue muito mais informações sobre o nosso trabalho aqui na Exponencial. A gente já ajudou mais de 200 clínicas ao redor do Brasil e se você tem dúvida de como ter essa conversa com o contador, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar.